o doutor Fernando Ideu para participar conosco aqui do N2. Ele já está por aí? Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Sempre uma alegria estar aqui. Adiro a campanha e informo que somos os coautores desse livro, A Última Chance. É verdade. A gente fala da denúncia do Bolsonaro, da denúncia da PGR contra o Bolsonaro e contra os golpistas, não é isso? Acho que esse é o livro, né? Esse aqui, é esse mesmo. Tem um prefácio muito lindo do professor Lênio Streck, né? Tem um artiguinho meu aí também, que é uma minha modesta contribuição no debate. Olha a modéstia do Ideu, um artiguinho meu aí no meio. Mas esse livro traz também a denúncia inteira, né? Porque é uma peça muito bem escrita, além de tudo, né, Ideu? Muitas vezes a gente lê documentos jurídicos e fala, difícil de ler, mas no caso da denúncia da Procuradoria, poucas vezes eu vi um documento assim jurídico que conta uma história, ele conta a história real do golpe que foi se construindo no Brasil. Então o livro traz a denúncia e traz vários comentários, artigos que ajudam a entender a denúncia, entre eles o artigo do Fernando Ideu. Muito isso aí. Bom. Agora vai todo mundo correr. É uma peça histórica. A denúncia é uma peça histórica muito bem escrita e que faz exatamente o que toda denúncia deveria fazer, que é recontar, reconstruir historicamente os fatos. Exatamente. Perfeito. Tá certo. Vamos voltar a falar do julgamento da manutenção da prisão do Fernando Collor, Ideu, porque hoje o STF retornou o julgamento no plenário virtual. O Gilmar Mendes pediu destaque, isso na sexta-feira, que levaria ao plenário presencial, o físico, mas aí depois ele desistiu no sábado. O STF parece querer pressa nesse julgamento, né, Ideu? Será que o foco é realmente o golpe? Não sei, não saberia fazer uma análise do timing do processo do Collor, até porque é um processo que já se arrasta há muitos e muitos anos, né? Não consigo dizer aqui, sem conhecer o caso, se isso é uma circunstância da vida, de tempo, que oportunamente a coisa chegou à maturidade de ser julgada, ou se há algum ensejo aí de oportunidade, de conveniência e oportunidade para ter sido colocado em julgamento para essa pena começar a ser cumprida agora. O que me parece, sem conhecer os autos, é que todo processo deve ter um desfecho, né? Todo processo se inicia lá, né, desde a investigação, com a denúncia, como a gente está vendo com relação aos golpistas, mas esse processo tem que ter um desfecho, né? Foram interpostos todos os recursos pela defesa do ex-presidente Collor e aparentemente agora a questão se esgotou, transitada em julgado, a sentença, o que se espera de fato é a execução. Então, não consigo, sem profundo conhecimento do caso, mas numa primeira análise, enxergar qualquer ilegalidade ou qualquer timing político nesse processo. A gente vê assim, né, aí os jornalistas falando como é o caso que puxa a fila, né? O Collor puxando a fila e depois nesta fila, daqui a alguns meses, quem sabe, estará nessa fila o Jair Bolsonaro, na fila que leva para a prisão. Agora, só para concluir esse caso do Collor, né, Fernando Ideu, a defesa está tentando levar para a prisão domiciliar, já que não consegue reverter mais a condenação, alegou comorbidades, doenças, que ele tem, que ele é bipolar, Parkinson, que ele tem Parkinson, etc. Apneia. Isso pode levar, pela sua experiência assim, no direito, no Supremo, poderia levar o Fernando Collor logo para uma prisão domiciliar? Ou tem que comprovar que é uma doença suficientemente séria e tal, para que ele vá para a prisão domiciliar? O mais provável, você diria, prisão domiciliar ou fazer os primeiros anos aí num regime fechado, como diz a sentença? Pois é, a lei prevê a possibilidade de conversão do regime fechado em regime domiciliar para doentes graves, né? A condição de doença grave, ela deve ser comprovada clinicamente, medicamente, tecnicamente pela defesa. Então, não basta se alegar, né? A gente já viu muitos casos famosos e há centenas de milhares de outros tantos que não ganham tanta fama, de condenados em regime fechado, comprovando que tem uma doença grave e essa doença grave ser a causa da conversão numa prisão domiciliar. É possível? É. Juridicamente possível? É. O ônus de comprovação é de quem? Da defesa. Então, aguardemos as cenas aí dos próximos capítulos.
Vamos falar um pouquinho sobre redução de penas, que é outro assunto aí importante que ocupa as principais manchetes. É porque avança no Congresso a ideia de aprovar um projeto de lei para reduzir as penas dos executores de 8 de janeiro e aumentar as penas dos mandantes. Seria uma forma, então, de contornar, né, o problema da anistia. Um acordão, esse que eu estou dizendo agora, segundo o G1, está sendo costurado pelo Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pelo Hugo Mota, presidente da Câmara, e teria sim a simpatia de ministros do STF. Eu vou ler novamente um trechinho de uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso para o Globo, e volto com você. Ele diz o seguinte: olha, a solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão. E o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. E a gente pergunta, como é que seria esse processo, então, de mudar extensões de penas no Congresso, hein, Ideu? Aqui me parece que a fala do ministro Barroso está correta, só que a gente precisa contextualizar e explicar um pouquinho melhor, né? Então, duas premissas que eu quero deixar bem claras aqui. Primeiro, a anistia, né, uma eventual anistia nos termos em que há projetos de lei propondo, seria absolutamente inconstitucional. Qualquer proposta daquelas muitas que existem hoje cogitadas ali de anistiar, né, de perdoar completamente os golpistas, seria inconstitucional e assim deveria ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que essa parte do ministro Barroso ele deixa muito claro e está muito correta. Segundo, sobre a possibilidade de se redimensionar, de se rediscutir penas, né? Aí acho que a gente precisa ter um pouco de uma compreensão um pouco melhor sobre o funcionamento da individualização das penas. Então, todo crime no Brasil cabe ao legislador estabelecer um mínimo e um máximo de pena, certo? Então, todos os crimes, né? Então, postos lá, um preceito primário, que é uma conduta, por exemplo, homicídio, matar alguém. E um preceito secundário que traz a pena, né? No homicídio, artigo 121, reclusão de um intervalo mínimo e máximo de 6 a 20 anos. Então, em todos os crimes, em todos os tipos penais, cabe ao legislador uma primeira tarefa de estabelecer o mínimo e o máximo de pena privativa de liberdade, seja reclusão ou detenção, que deve ser aplicada para quem for acusado e condenado por praticar aquela conduta. Então, muito bem, essa primeira fase cabe ao legislador. Diante desse limite mínimo e máximo, vai caber ao julgador, ao Poder Judiciário, encontrar qual é a pena justa entre o mínimo e o máximo. Homicídio de 6 a 20 anos, homicídio simples, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para entender. Segundo, o legislador, além do tipo penal, ele pode prever causas de redução e causas de aumento de pena, certo? Então, o que a gente está discutindo aqui, né, 2 crimes, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Esses crimes têm pena de 4 a 8 e de 4 a 12 anos. Então, ainda não foi divulgado nenhum projeto de lei que prevê a diminuição de pena. O que tem se discutido, até onde eu sei, são ideias, né? São ideias que estão sendo discutidas entre os poderes, Senado, STF. Não viu o Poder Executivo, que tem um papel fundamental aí de sancionar a lei. Mas, né, entre o Legislativo e o Judiciário, pelo menos, há notícias, há evidência, há boatos, pelo menos, de que está havendo essa discussão. Qual que é a impossibilidade que a gente tem que entender? O Congresso não vai poder analisar caso concreto. Isso é um ponto. Então, assim, as penas concretamente, quem fixa essas penas é o Judiciário. No caso, o juiz natural é o Supremo. Então, cabe ao Supremo estabelecer, entre isso que eu falei de mínimo e máximo, qual é a pena correta, qual que é a pena justa. O que pode ser feito, e aí não seria inconstitucional, seria a gente pode discutir a conveniência, a oportunidade, o acerto, a adesão popular de uma medida como essa, mas juridicamente é possível fazer o quê? O legislador criar uma
causa de diminuição de pena e uma causa de aumento de pena. Só que aí vai valer para todo mundo, certo? O Congresso não estaria revendo penas concretas, estaria criando, né, novas normas. Então tem a pena lá do caput, né, do golpe de Estado, do caput, quem fala é o artigo, a cabeça do artigo, né, o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Esses crimes já têm intervalo posto, 4-8 e 4-12. O que o Congresso poderia fazer? Criar uma causa de redução da pena. Então, para os peixes pequenos, redução de 1/6 a 2/3 da pena. E para os líderes, para os mentores, para os financiadores, uma causa de aumento de pena, para majorar a pena. Então, se me perguntam, isso pode ser feito? Sim, pode ser feito, né? É possível juridicamente se discutir uma alteração dessa natureza. Qual seria a consequência prática? Duas coisas que a gente tem que ter em mente de plano. Primeiro, a parte que é benéfica aos réus, que tratam de uma forma mais complacente a pena, essa parte retroage. Então, aqueles que já foram condenados poderiam se beneficiar dessa causa de aumento de pena, mas cada um deles deverá apresentar um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o juiz analise concretamente e reduza, se for o caso, né, de acordo com o caso concreto. A parte que agrava, que aumenta a pena, não pode ser aplicada a comportamentos anteriores, porque a norma que trata de uma forma mais severa, ela não retroage, só valeria daqui para frente. Muito bem, a explicação do Fernando Ideu, eu tentei explicar mais cedo, mas ele explicou muito melhor, né? Quer dizer, uma mudança na lei retroage para, eventualmente, beneficiar o réu, né? Mas não para prejudicar o réu. Então, esse aumento eventual de pena ou da maneira de cumprir a pena não seria, por exemplo, para quem já é réu. No caso, vou falar, o Bolsonaro, o general Helena e tal. Você poderia criar penas maiores para casos futuros, para os mentores de golpes de Estado. Para os atuais, né, valeriam as penas que já estão lá e que são suficientes, no meu entendimento, acho que de muita gente, para você punir se o Supremo for no caminho de punir, como parece que é mesmo. Eu queria só retomar aqui para quem está nos acompanhando, Fernando Ideu, trazer aqui concretamente, né, os condenados pelos ataques aos 3 poderes foram condenados por 5 crimes, nem todos, né? Mas os que tiveram as penas maiores, que chegaram até 14, 15, 16, 17 anos de prisão, por causa de 5 crimes, né? Quais são esses crimes? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então você tem que ir crime por crime, mesmo que você ponha a pena mínima, né, Roberto? Isso que as pessoas às vezes não entendem. Por que tantos anos? Porque mesmo que pegue a pena mínima, você soma em cada um desses, dá 14 anos, dá 12 anos. Em alguns casos, nesse caso aqui não foi deterioração de patrimônio tombado, porque a pessoa não entrou, não quebrou efetivamente, ficou só do lado de fora. Aí a pena é um pouco menor. Mas aí, em geral, a abolição violenta do Estado Democrático e o golpe de Estado, todo mundo que estava lá, o entendimento é de que participou de uma tentativa de golpe de Estado. Mas eu queria só trazer, tem um debate também, né, doutor Fernando Ideu, para que a abolição violenta do Estado Democrático e o golpe de Estado, para alguns juristas, há uma intersecção entre os dois, né? Você poderia transformar isso num único crime, e aí talvez aí também, sem reduzir pena, você acabar, sem reduzir a pena na lei, né? Você acabar diminuindo a condenação de alguns desses réus. Isso pode acontecer também no debate no Congresso Nacional? Veja, acho que você está correto quando você coloca esses 5 crimes, mas você também está correto quando você traz essa preocupação, porque qual que é o núcleo central dos crimes que essas pessoas estão sendo condenadas? Golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nesses 2 crimes, que tem pena mínima de 4, se você for condenado na pena mínima dos 2, já tem 8 anos, né? Só daí já dá regime fechado. Então, essa sim é uma preocupação, mas aí me parece que o debate deve ser um pouco melhor, um pouco mais aprofundado, um pouco mais qualificado. Por quê? Porque uma coisa é eu discutir penas, né? Cabe ao Congresso Nacional estabelecer as penas. Então, se o Congresso quiser criar uma causa de diminuição de pena, é possível. Agora, não cabe ao Congresso Nacional dizer como que a lei é aplicada. Isso cabe ao juiz. Então, não vai ter como, eu li algumas propostas, algumas notícias dizendo o Congresso está discutindo também considerar uma coisa só, o golpe de Estado e a abolição do Estado de Direito. Não dá para fazer isso, né? Não é matéria do Congresso, né? A gente tem 2 crimes.
Esses dois crimes, falando aqui rapidamente, né, a gente fala em concurso de crimes, quando há mais de um crime sendo apurado ali, né? Então, existe a possibilidade de ser concurso formal, concurso material ou crime continuado. Isso é uma coisa técnica. Entendi. Não é o Congresso que vai dizer, é o juiz que vai dizer, isso é concurso material, soma as duas penas, isso é um concurso formal, uma conduta com dois resultados, ou isso é uma progressão criminosa e só existe um crime, absorção. O crime fim absorve o crime meio. Isso não é matéria de lei, isso é matéria de interpretação de lei. Então, isso é matéria do Poder Judiciário. Nesse ponto específico, Perfeito. me parece um pouco mais problemática. Perfeito, não entendi. Então, alguns, como o Zanin, por exemplo, chegaram a falar disso na hora de julgar os condenados lá, os executores e tal. O ministro Zanin chegou a dizer isso num dos julgamentos. Mas, enfim, como o senhor explicou bem agora, essa parte é de interpretação dos juízes, nesse caso, ministros do Supremo, e não debate do Congresso para eventualmente reduzir as penas. Mas acho que a Roberta quer trazer um outro assunto aqui, é isso, Roberta? Quero trazer, Ideu, porque o ministro Gilmar Mendes, ele afirmou hoje que o caso do ex-presidente Fernando Collor, preso na última sexta-feira, não pode ser visto como um precedente para o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero abrir aspas aqui no que ele disse. Foi o seguinte: eu não vejo assim. Eu acho que cada caso tem sua peculiaridade e suas singularidades. Não acho que devamos tirar daqui qualquer outra conclusão, afirmou Gilmar após participar de um evento no Instituto dos Advogados de São Paulo, na capital paulista. A gente ouviu muito, né? A gente debateu bastante sobre isso, que talvez fosse um recado do Alexandre de Moraes à prisão do ex-presidente Fernando Collor, recado no sentido de celeridade, de que ele não toleraria, no sentido de que ele não levaria esses processos adiante por muito tempo. Na verdade, do Fernando Collor por muito mais tempo, né, Ideu? Pois é. É óbvio que guarda uma similaridade, uma semelhança, unicamente por conta da gente estar falando de dois ex-presidentes da República. Isso por si só já chama atenção, né? É evidente, é óbvio que a gente olha e fala, pô, um ex-presidente, outro ex-presidente, é evidente que sim. Mas aqui me parece que a fala do ministro Gilmar está absolutamente correta. Fora essa particularidade de a gente estar falando de dois presidentes da República, não tem mais nada de parecido no caso. A natureza do crime é outra, as circunstâncias de tempo são outras, as circunstâncias do caso concreto são absolutamente distintas, os comportamentos que estão sendo julgados são absolutamente distintos, as posturas dos réus são absolutamente distintas. Então, aqui me parece que é inevitável que a gente faça uma aproximação quando os dois ex-presidentes estão sendo julgados. Mas, em relação aos casos em si, as matérias em si, me parece muito correta a conclusão do ministro Gilmar. Tá certo. Vamos aguardar. Collor continua preso e a gente segue acompanhando aí os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado também. Fernando Ideu, obrigada e uma ótima noite para você. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ideu. Interessante, né? Muita gente viu um recado aí, né, claro, Rodrigo? Sim. Porque, enfim, a gente começa, né, a entender, porque parte do mesmo relator, Alexandre de Moraes, né, a decisão. Ele estabelece um precedente, estabelece uma regra, né? Porque na justiça isso vale muito também, né? A jurisprudência, como é que você lida com o caso de um ex-presidente preso? Transitou em julgado, então agora cumpre a pena, não cumpre a pena. A defesa do Collor estava naquela tentativa de protelar, né? Recursos, embargos infringentes, embargos declaratórios, embargos não sei o quê. Aí chegou uma hora que o Alexandre de Moraes falou, agora chega, cumpra-se a pena. Aí ele decide, e enquanto o plenário não acompanha a decisão dele, vale a decisão do relator. Então, na hora de execução da pena, vai valer essa mesma regra, me parece, né? Depois que houver a condenação, o relator pode dizer, agora acabaram os recursos, cumpra-se. Né? E aí começa a valer o cumprimento da pena. Não dá para esperar 3 décadas novamente. Não dá. Não tem como.